Olá, olá, bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estou de volta, a professora Michele Carvalho. Hoje nós vamos fazer os exercícios do livro, sim, do seu livro 2, tá bom? Sobre o tema em que nós estamos trabalhando, pronomes, tá? Vamos então para o livro. Abre aí na sua página 68, tá? 68. Abre aí o seu livro para a gente então começar a nossa atividade, ok? Hoje nós vamos trabalhar livro, tá, gente? Então, nessa página aí, você já pegou? Já abriu? Vamos começar então a leitura? Diz o seguinte, acompanha aí comigo, hein? Muitas narrativas de aventura contam histórias de viagens fantásticas. Moby Dick, Herman Melville, narra uma viagem marítima, na qual marinheiros enfrentam uma enorme baleia. O título do livro é também o nome do cachalote de cor branca, não é isso? Que depois de ser ferido diversas vezes por caçadores de baleias, consegue destruí-los. As aventuras inimagináveis do narrador, suas reflexões pessoais e trechos de não ficção sobre variados assuntos fizeram da obra uma revolução para a época em que foi publicada. Leia um trecho dessa obra reproduzida a seguir, tá? Então, isso aí tá lá no seu livro, página 68, ok? Livro 2, pessoal, livro 2. Vou dar um tempinho aí, porque eu sei que sempre tem um ou outro que... Peraí, professora, vou pegar. Pausa o vídeo, gente, pausa o vídeo, vai lá pegar o livro. Ah, professora, qual é o livro mesmo? Aí a gente fala, né? Quantas vezes for preciso. Livro 2, vai lá, pega o livro 2. Ah, então tá. Tô dando um tempinho aí pra você pegar seu livro. Ok? Muito bem. Bom, já deu tempo, né, gente? Então vamos seguindo. E aí, um trecho, do texto aí diz o seguinte: quando nos aproximamos do Cabo da Boa Esperança, o medo tomou conta de cada tripulante. Enfim, pudemos entender bem por que aquela curva ao sul do continente africano foi chamada um dia de Cabo das Tormentas. Tempestades nos castigavam e ondas enormes sacudiam e atormentavam a todos. O controle da situação deveu-se ao capitão, sempre preciso e eficiente. Numa das manhãs mais azuis e transparentes de toda a viagem, eu estava de vigia no mastro menor, encostado à vela bamba e embalado pelo movimento ondulante do navio. Avistei, muito perto de nós, uma gigantesca baleia que nadava em meio às ondas, lançando de tempos em tempos um jato de água vaporizada. Mal acreditando no que via, dei o aviso. Alguns minutos mais tarde, o capitão ordenou: baleias ao mar! Gente, então tá aí, um trecho aí desse texto. E aí, agora nós vamos exercitar, ok? Vamos então às perguntas do seu livro, da página 68, tá, gente? Página 68, ok? É importante fazer a leitura do texto, tá, gente? Então, não deixe de ler, não deixe de acompanhar a leitura. Não pense, ai, que coisa chata, tem que ler. Não, quando a gente lê, a gente expande, o conhecimento, a gente tem a oportunidade de fazer uma viagem através da leitura, Imagina agora a gente aí, eles no barco ali, na maior tormenta, a gente imaginando a situação. Parece cena até que a gente vê nos filmes, Mas é isso, sabe? Você quase que se vê lá na história, Caramba, vivendo e passando por essa experiência também.
Então é bem legal. Dê asas à sua imaginação, entendeu? A partir disso você começa a criar, você se torna capaz aí de contar as suas histórias também. É bem legal, tá? E aí, gente, na pergunta número 1, vamos lá. Que foco narrativo e tipo de narrador o texto apresenta? Justifique sua resposta com um trecho da narrativa. Então vamos lá. Lembra que eu falei na aula de pronomes? Vê se você lembra. Eu falei na aula dos pronomes, pronome reto, né? Primeira pessoa, segunda, terceira pessoa. Aí eu falei do foco narrativo, lembra disso? Que o aluno às vezes não associa se o narrador é personagem, se o narrador é só observador. Se ele é personagem, gente, ele faz parte da história, então é primeira pessoa, né? Ah, então o foco narrativo é isso? É isso, o foco narrativo é você identificar se esse narrador ele é personagem, se ele participa da história, se ele está ali em primeira pessoa, ok? Ou se ele está de fora, só está contando a história, se ele só está observando, e aí seria terceira pessoa. Neste caso aqui, dessa história que a gente acabou de ler, o texto ele apresenta o narrador que participa, né? Quando ele diz, por exemplo, quando nos aproximamos. Repara, quem é que pode falar isso? Quem está vivendo a situação. Se eu fosse uma narradora só observando, como eu contaria? Eu falaria assim, ó, quando eles se aproximaram. Entendeu? Mas se eu agora participo da história, então o foco narrativo aí, ó, primeira pessoa. Tá? O texto ele apresenta o narrador personagem com o foco narrativo em primeira pessoa, tá? Quando nos aproximamos, ok? Entendeu? Você identifica aqui o pronome oblíquo, né? E você identifica a desinência verbal, ó, aproximamos, nós nos aproximamos, tá? Muito bem, corrija aí. Corrija aí no seu livro, em página 68, tá? Ok? Corrige para ficar bem. 2. O narrador, ele afirma que pôde entender por que razão a curva ao sul do continente africano foi chamada de Cabo das Tormentas. Gente, que explicação ele dá a esse fato? Vou te dar um tempinho para identificar essa explicação aí. Vai lá. Que explicação ele dá a esse fato? Óbvio, né, gente? As tempestades e ondas enormes atormentavam a todos, causando então grandes aflições, né? Então a resposta está aí, ó. As tempestades e ondas enormes atormentavam a todos, tá? Causando grandes aflições, ok? Muito bem. Corrija aí, corrija no seu livro, coloque em dia aí os trabalhos. Na questão 3, você deve classificar os pronomes destacados nos trechos a seguir e identificar se eles exercem a função de pronome substantivo ou pronome adjetivo, tá? Então vamos lá, na letra A. Quando nos aproximamos do Cabo da Boa Esperança, aí aqui, gente, qual é o pronome que deve estar em negrito aí no seu livro, ou destacado? É o nos, né? É o nos, tá? Como você não precisa perder tempo escrevendo, já está no seu livro, a não ser que você, aluno aí, esteja sem o livro. Aí o que você faz? Pausa aqui o vídeo para você copiar o exercício no caderno. É importante você fazer, tá?
Você praticar, você ter esse contato, né, entre você, seu pensamento, aquilo que você já consegue desenvolver, ok? E colocar a resposta aí. Então, vamos lá, na letra A. Quando nos aproximamos do Cabo da Boa Esperança, esse nós aí, gente, repara, ele está substituindo, não é isso? Então, ó, pronome pessoal substantivo. Repara que aqui ele não está acompanhando, né? Mas ele substitui as pessoas que se aproximaram aí do Cabo da Boa Esperança. Por isso, ele é um pronome pessoal substantivo, tá? Ou pronome substantivo, também estaria certo, ok? Muito bem. Na letra B, o medo tomou conta de cada tripulante. Repara que cada é a palavra em negrito aí no seu livro, tá? Esse é o pronome aí, ok? Que está acompanhando. Acompanhando quem, gente? O substantivo tripulante. Então, se o pronome acompanha o substantivo, ele então tem a função de ser um pronome adjetivo, ok? E por ser um pronome indefinido, né? Lembra lá do quadro da aula passada dos pronomes indefinidos? Então, não é uma informação precisa, né? O medo tomou conta de cada tripulante, mas a gente não sabe a quantidade exata de tripulantes que haviam na embarcação. Então, nós temos aqui um pronome adjetivo e, por ser indefinido, pronome indefinido adjetivo, ok? Pronome indefinido adjetivo, tá? Não traz aí uma informação precisa, né? De quantos tripulantes, mas a gente identifica um pronome indefinido. E por acompanhar o substantivo, ele é um pronome adjetivo, tá? Muito bem. Tô dando um tempinho para você organizar os exercícios aí no seu livro, para você escrever. Não precisa correr, dá tempo de tudo, tá bom? Vamos lá, então. Letra C. Porque aquela curva ao sul do continente africano foi chamada um dia de Cabo das Tormentas. Repara, a palavra em negrito aí no seu livro é aquela, tá? Aquela. Pronome o que, gente? Demonstrativo, né? Toda essa parte aí, essa aula sobre os pronomes está na aula anterior, tá? Gravei uma videoaula só de pronomes, então volta lá, procura que tem aí na sua plataforma. Então, olha só, aquela pronome demonstrativo. E aí, observa, está acompanhando aquela curva, né? Curva é o substantivo, então está acompanhando. Se acompanha, a gente tem um pronome adjetivo. Por ser demonstrativo, pronome demonstrativo, adjetivo, tá? Ai, professora, é muito nome para gravar, né? É, meu querido, eu sei que são muitos nomes, né? A nossa língua portuguesa, ela traz essas regras todas, essas nomenclaturas todas, né? Mas a gente consegue, se a gente der atenção, se a gente estudar direitinho, a gente consegue associar, entendeu? A gente consegue entender, porque eu vejo que nisso tudo, o mais importante é você compreender. Entende? Quando você procura compreender, você vai associando, tá? E, gente, não tem outra forma. É exercitando, é praticando, é fazendo exercício, é pensando, colocando a sua mentezinha aí, ó, para pensar, para criar novas frases, entendeu? Para fazer uma leitura com mais atenção, identificando. E eu lembro que eu aprendi os pronomes na aula passada. Então, eu vou ler esse trecho aqui da história e vou procurar os pronomes. Vou ver se eu já sei identificar os pronomes. Percebeu? É a sua prática que vai te levar a uma melhor compreensão da matéria, tá? Não adianta só ouvir uma aula, duas.
Você tem que continuar ao longo do seu dia a dia praticando, inclusive, gente, nas outras disciplinas. Porque olha só, se a língua portuguesa é a língua que você fala, né? Você tem ela em todas as outras disciplinas. E em todas as outras disciplinas você precisa ler. Então, quando você estiver lendo o enunciado de geografia, de história, de matemática, vai identificando, aqui tem um pronome. Aqui é um verbo. Aqui. Tá, então isso está ligado a isso. E com certeza, eu vou te falar, vai te ajudar até a compreender melhor. Desculpa, vai te ajudar até a identificar melhor e compreender melhor o que é para você fazer nos enunciados das outras disciplinas também, tá? Porque a prática, quanto mais você for realizando aí de atividades, mais você vai aprendendo e vai assimilando a matéria, tá bom? Não fica só preocupado em ter que gravar nomes, entendeu? Então vamos lá, letra D. Deu tempo já de corrigir, né? Na letra D, você tem aí, ó, ondas enormes sacudiam e atormentavam a todos, tá? Todos. Todos está em negrito, correto? Aí no seu livro, todos está em negrito, tá? Então, ondas enormes sacudiam e atormentavam a todos. Gente, todos é um pronome indefinido, correto? Ele aqui, ele está substituindo. Que todos são esses? Atormentava quem? Quais os nomes dessas pessoas? Quem são essas pessoas? Então, se ele está substituindo, ele é um pronome indefinido substantivo, tá? Só é pronome adjetivo quando acompanha, ok? Nesse caso, é um pronome substantivo, tá bom? Vamos para a letra E, que está aí, estamos na página 69, tá, gente? Letra E. Eu estava de vigia no mastro menor. Então, olha só, o pronome que está em negrito é o eu, tá? Eu. Esse euzinho aí é o pronome pessoal substantivo. Primeira pessoa, né? Pronome pessoal do caso reto. Primeira pessoa do singular, tá vendo? Só que ele é substantivo, porque ele aqui está substituindo o nome, né? Quem é que estava de vigia? Então, esse eu aí é um pronome que substitui, ok? Deu para entender? Muito bem. Então, anota aí, corrige, para a gente poder ir para a história aí, para a tirinha de Agar, né? Para a gente poder identificar na tirinha aí de Agar, tá? Corrigiu? Então vamos lá. Leia esta tirinha de Agar, o guerreiro viking que tenta invadir a Inglaterra e outros países e que já viveu grandes aventuras. Então ele está aí sentado à mesa, né, com a sua esposa, e ele diz o seguinte: como você chama isto? Repara, isto está em negrito, hein? É um pronome, a gente já sabe, né? Aí ela diz: não tenho um nome para isso, simplesmente juntei algumas sobras. Ele se levanta, me recuso a comer comida anônima. Ou seja, né? Já que você não identifica, não sabe que nome tem isso, ela se tornou uma comida anônima, né? Olha só, engraçadinho ele. Então vamos lá, gente. Os pronomes isto e isso, que são pronomes demonstrativos, né? Foram adequadamente empregados? Pede para que você justifique a sua resposta, tá? E aí vamos lembrar, né? O pronome demonstrativo, isto, se refere a um objeto que está próximo de quem fala, correto? E o pronome demonstrativo isso se refere ao objeto que está distante, né? De quem está falando. Observa lá a cena, volta aí no quadrinho, página 69, tá? Eles empregaram corretamente esses pronomes? Sim, né, pessoal? Né? O Agar aí, a pessoa que está falando, ele empregou o pronome isto para se referir ao alimento que está próximo dele, né?
Volta aí na tirinha, olha só. Ele, inclusive, olha ele olhando aí, o alimento bem próximo dele. Então, ele usou corretamente o pronome demonstrativo, tá vendo? Já a Helga, a esposa, ó, ela também empregou isso para se referir a algo que está próximo de quem? De quem fala. No caso, está se referindo ao alimento ao qual ele perguntou, se referiu, né? Então, vamos lá. Sim, ok? E aí você explica direitinho. Agar, a pessoa que fala, empregou o pronome isto para se referir a algo próximo a ele. E aí você pode colocar a comida que está próxima dele, né? E Helga, que é a sua esposa, empregou o pronome isso para se referir ao alimento ao qual ele comentou primeiro, que está próximo dele. Tá certo? Então, os dois aí utilizaram corretamente o pronome demonstrativo, tá? Muito bem. Vou te dar um tempinho para você fazer a sua correção, ok? Se você achar que não dá tempo, pausa o vídeo, né? Para você poder copiar, depois você retorna apertando play para a gente poder dar então continuidade, tá? Eu vou ler agora esse texto aí da página 69 sobre a Grécia, né? Mitologia. E a partir dele a gente vai responder as questões da página 70. E a gente encerra a nossa correção na página 70, tá bom? Então, mais um pouquinho já termina. Mas fica aqui comigo, hein? Não sai não. Vamos lá, tem muita coisa aqui pra gente ver, tirar dúvida, ok? É importante você acompanhar toda a videoaula, hein, gente? Tá? Tenha paciência. Vamos lá. Olha aí. Grécia, mitologia, tá? Se tiver pequenininho, não tiver dando para você enxergar aqui na videoaula, pode acompanhar pelo seu livro, ok? É o mesmo texto, eu só tirei de lá e trouxe para cá, tá? Então vamos lá. Diz assim: os gregos acreditavam em muitas divindades, criaturas mitológicas e heróis humanos. Os principais deuses e deusas eram parentes e viviam, tendo Zeus como rei, no cume do Monte Olimpo, na Grécia Ocidental. Cada divindade tinha sua própria esfera de influência. Afrodite, por exemplo, era a deusa do amor e da beleza, e Poseidon era o deus do mar. Contos ou mitos sobre aventuras dos deuses e deusas frequentemente envolviam heróis lendários humanos, como Ulisses. Ele era um guerreiro grego que participou do sítio à cidade de Troia. E em sua viagem de volta encontrou muitos perigos, como as sereias, criaturas mitológicas que tentavam atrair os marinheiros para a morte. Um dos mais famosos heróis gregos foi Heracles, que está pintado em frisos do templo de Bassai, lutando contra a raça das mulheres guerreiras, as Amazonas. Esse templo de Bassai era o templo de apoio Epicuro, tá? Era a principal atração do sítio arqueológico grego de Bassai, de Bassas. Tá ok? Então tá aí uma história, né, da mitologia. E a partir dela nós vamos então fazer algumas identificações relacionadas à nossa matéria, tá? Na página 70, ok? Vamos lá? Na página 70. Vira aí a sua folhinha. Ó, o texto que você acabou, que nós, né, acabamos de ler, é uma narrativa de aventura, tá? Como as que você leu ao longo desta unidade aí no seu livro. E aí ele está pedindo para explicar. É isso mesmo? É um texto de aventura?
aí, gente, presta atenção. Não, né? Esse texto, ele não é como um texto de aventura que vem nos distrair, nos trazer um momento de lazer, né? Uma ficção, narrativa de ficção, né? O objetivo desse texto que a gente leu aí, essa história aí da Grécia, da mitologia, ele traz pra gente também informação, tá? Então ele não quer só contar uma história, mas também trazer um conhecimento, ok? Então por isso, a gente não pode assemelhar dizendo que tem o mesmo objetivo, não, tá? Então é importante, na verdade, que você consiga, ao fazer a leitura dos textos, perceber o objetivo de cada texto. Quem escreveu esse texto tinha que objetivo? Será que ele queria só distrair a gente com uma historinha, com uma ficção, com uma aventura, por exemplo? Será que ele queria trazer alguma informação, algum conhecimento? Sabe? Será que ele queria... Qual era o objetivo, né? Então, ao ler o texto, a gente precisa identificar esse objetivo. Tem textos, por exemplo, que são para divulgação de algum produto, né? Tem textos, por exemplo, que são críticas. Trazem o resumo de alguma obra e apresentam críticas. Tem textos, por exemplo, que apenas noticiam fatos verídicos, né? São as notícias, tá? Então, neste caso aí, ele quis também trazer uma informação sobre a questão toda mitológica aí, sobre essa questão aí do Templo de Baças, tá? Para que a gente também tenha esse conhecimento, tá certo? Então, responde aí e comece a pensar sobre os objetivos, né, de cada texto que você lê. Não só leia o texto, mas procure pensar, tente extrair dele qual foi o objetivo, né, desse texto, tá bom? Ok, gente? Agora aqui na página, na número 7, que está aí na sua página 70, tá? Pede para você fazer a correspondência entre os pronomes de tratamento e as situações em que eles são empregados. Os pronomes de tratamento você vai encontrar aí no seu livro, tá? No seu livro, deixa eu verificar aqui a página para você. Caso pronomes pessoais, né, que vocês já viram, com certeza. Pronomes de tratamento, olha aí, começa na página 56, tá? Aí na 57 tem também, e você vai seguindo com as aulas que você já deve ter tido sobre os pronomes. Mas eu trouxe aqui para você também essa correção. Então, olha aí. Se você já fez, se não fez, faça agora, tá? Quando é que a gente usa você ou vocês? Ó, para um tratamento familiar, ok? Né? Pessoas que estão no nosso convívio, pessoas que a gente tem intimidade, tá? Então, a gente pode usar o você, vocês, tranquilamente, né, gente? Afinal, são pessoas ali do nosso dia a dia. Senhor, senhores, senhora, quando é que a gente usa esse termo, esse tratamento? Esse tratamento, ele é um tratamento respeitoso, né? Faz parte aí da nossa educação. Então, se eu estou me referindo aos meus pais, aos meus avós, aos meus tios, tá? Aos professores, aos diretores da escola, né? Então, eu tenho que ter educação, eu tenho que respeitar essas pessoas. Então, eu uso senhor e senhora, ok? Na letra C, Vossa Alteza. Quando é que a gente usa Vossa Alteza? Ou pelo menos quando é que a gente identifica, né? Ou quando é que a gente vai encontrar esse tratamento? Quando se referir a príncipes e duques, né? Então, se você estiver lendo um texto, por exemplo, e identificar que alguém no texto se refere a essa pessoa por Vossa Alteza, você já fica atento, porque ó, está falando com um príncipe, ok? Com um duque, tá? E Vossa Eminência? Ah, Vossa Eminência são para os cardeais, né? Os cardeais, tá? Que trabalham ali na questão da igreja, né? São os cardeais.
Se não me engano, os cardeais cuidam da parte administrativa, relacionados à igreja. Vossa Excelência se refere então às altas autoridades, ok? Vossa Majestade vai ser para os reis e imperadores, né? Vossa Magnificência para os reitores de universidades. Vossa Senhoria, tratamento que cerimonioso, né, para as cerimônias. E Vossa Santidade para o Papa, tá, gente? Então estão aí os pronomes de tratamento e a sua utilização, o seu emprego adequado, ok? Última questão, tá? Sabendo, de acordo com as regras da norma padrão da língua portuguesa, os pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeito. Isso também já foi falado em outras videoaulas, né? E os pronomes pessoais do caso oblíquo funcionam como um complemento do verbo, ok? Então, complete os espaços com eu, primeira pessoa do caso reto, ou mim, tá? Então, olha só. Você poderia ler este livro para mim, tá? Então, mim você utilizando aí ao final da frase, ok? Na B, este livro é para eu ler, tá? Eu, diante aí, o verbo, ok? Essa é a forma correta. E não para mim, tá? Tá errado mim. Então, é para eu ler. Ele trouxe o livro para mim, agora está correto, tá vendo? Sempre ao final da frase, o verbo vem antes. Ele trouxe, ele, sujeito da oração, tá? Como diz aqui, o pronome pessoal do caso reto funciona como sujeito, tá? Na D, ele disse para eu ficar, olha aí, eu ficar, eu mediante o verbo, tá? Agora sim, você pode iniciar com mim se estiver uma vírgula, tá? Ó, para mim, vírgula. Ele disse que não leu o livro, mas quem é o sujeito aqui do disse? Ele, e não é o mim, tá? E na G, tá? Para eu terminar o livro, preciso de silêncio. Então, olha só, eu, primeira pessoa, mediante o verbo terminar, ok, gente? E é isso, tá? Corrija aí. Organiza seus estudos, tá bom? Não deixe de praticar, não deixe de fazer os trabalhos, tá, gente? Que é praticando que a gente aprende, a gente fixa, a gente entende, tá legal? Então a gente se vê numa próxima videoaula, tá? Tchau, tchau.